Bom dia a todos. Havendo quórum, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, submeto à Câmara para aprovação, ata da 34ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, ata aprovada como distribuída. Leitura do expediente. Não temos, presidente. Não temos. Comunicação da presidência. Eu queria, com profundo pesar, comunicar o passamento da senhora Sônia Luzia Coelho Machado, mãe do nosso colega de sessões, o Eduardo Givago, que é auditor de controle externo do tribunal. A senhora Sônia foi professora no município de Cachoeiro de Itapemirim, muito querida, exerceu o cargo de secretária de Educação no município. Dessa forma, com aquiescência, solicita a Secretaria-Geral das Sessões o envio das condolências à família, em nome dessa segunda Câmara. E quero aqui fazer uma menção, nós já fizemos ontem, na sessão do plenário, que chegou a Bianca, neta do conselheiro Zé Antônio Pimentel, com muita saúde, muito bonita, e que com certeza vai alegar à família com muito sucesso que ela vai fazer na vida, se Deus quiser. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores para comunicações e registros. Devolução de processo com pedido de vista. Processo 4641-2010. Prefeitura de Água Branca, vista. Ministério Público Especial de Contas, segunda sessão. Estamos devolvendo, excelência. Devolvendo. Processo 5953, 2015. Uma representação com vistas do Ministério Público de Contas em primeira sessão. Estamos devolvendo também. Também devolvendo. Apreciação de medidas cautelares. Não temos. Passamos à leitura de acórdão e pareceres. Concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio a leitura do acórdão TC 1104-2015, processo TC 1206-2012, prestação de contas anual, referente a exercício 2011 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, município de Vargem Alta, contas regulares com ressalva, quitação, determinação, arquivamento. Acordo 1146, 2015, processo 5.088-2015, prestação de contas bimestral, referente ao primeiro bimestre da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, saneamento, omissão, arquivamento. Acordo TC 1147-2015, processo TC 5.774-2015, prestação de contas bimestral referente ao primeiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, saneamento, omissão, arquivamento. Acordo TC 1148-2015, processo TC 5757-2015, prestação de contas bimestral referente ao primeiro bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia, saneamento, omissão, arquivamento. Acordo TC 1149-2015, processo TC 5735-2015, prestação de contas bimestral referente ao primeiro bimestre do Fundo Municipal de Educação de Alegre, saneamento, omissão, arquivamento. Processo Acordo TC 1150-2015, processo TC 6117-2015, prestação de contas bimestral, abertura do primeiro bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros, saneamento, omissão, arquivamento.
Acórdão TC 1103/2015, processo TC 5926/2009. Relatório de auditoria, exercício 2008, Prefeitura Municipal Venda Nova do Imigrante. Acolher razões de justificativa de Washington Luiz Bissoli, Dalto Peri, Cíntia Figueira, Grilo e Fábio Altoé. Rejeitar razões justificativas do senhor Brasil Pupo, multa, extinção de processo em resolução de mérito para Antônio Carlos Rezende da Silva, recomendações, determinações, apurar viabilidade e inclusão no Plano Anual de Fiscalização 2016, arquivamento. E, por fim, a cota TC 1102/2015, processo TC 323/2015, Prefeitura, prestação de contas bimestral referente ao 5º trimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, saneamento, omissão, arquivamento. É só. Passa a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acordo TC 1199/2015, processo TC 2430/2014, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, prestação de contas anuais, exercício 2013. Responsável, Nélia Almeida dos Santos. Regular, quitação, arquivar. Acordo TC 1151/2015, processo TC 2781/2015, Prefeitura Municipal do Governador Lindenberg. Prestação de conta bimestral, 5º e 6º trimestre de 2014. Paulo César Coradini, prefeito municipal. Saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 1107/2015, processo TC 23/3/2007, apenso TC 4669/2007, PROCON Espírito Santo, prestação de contas anuais, exercício 2006. Rejeitar preliminares, conta irregular, ressarcimento, reconhecer prescrição da pretensão punitiva, extinguir o feito sem resolução de mérito para Marleide Rodrigues da Silva. Arquivar. Acordo TC 1106/2015, processo TC 3456/2013, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra, prestação de contas anuais, exercício 2012. Senhor Geraldo Cardoso Bandeira, irregular, multa, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Acórdão TC 1201/2015, processo TC 2873/2014, Fundo Municipal de Saúde Apiacá, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 1156/2015, processo TC 5091/2015, Prefeitura Municipal de Montanha, prestação de contas bimestral, 1º bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1155/2015, processo TC 3943/2015, Prefeitura Municipal de Castelo, prestação de contas bimestral, 6º bimestre, meses 13 e 14 de 2014. Saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1154/2015, processo TC 3199/2015, Prefeitura Municipal de Irupi, prestação de contas bimestral, 6º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Parecer prévio TC 058/2015, processo TC 2014-2012, Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, prestação de contas anual, exercício 2011, Hilário Ruppig. Prestação de contas anual, exercício 2011, parecer prévio pela aprovação com ressalva, determinação, arquivar. Passa a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, acórdão TC 1202/2015, processo TC 5792/2015, Fundo Municipal de Infância e Adolescência de João Neiva,
prestação de contas bimestral, abertura e primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1204-2015, processo TC 2644-2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, responsável Clésio Ferreira Gonçalves. Prestação de contas anual, exercício de 2013, regular, quitação, arquivar. É só, presidente. Vamos iniciar o julgamento dos processos em pauta. Conceda a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib e tem um pedido de sustentação oral no processo 2155-2012, na pauta do conselheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam os autos, processo, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, referente ao exercício 2011. Após remessa da documentação supracitada, solicitada remessa complementar e, por se tratar peça de envio obrigatório, foi sugerida a sua juntada. Quarta Controladoria Técnica elaborou o relatório técnico-contábil, ressaltando os seguintes aspectos e indícios de irregularidades. As contas do exercício anterior, 2010, processo 1843, foram julgadas regulares, conforme decisão 393. A prestação de contas foi protocolizada nesse tribunal por intermédio do ofício 021/2012, assinada pelo responsável e pelo contabilista. A Lei Municipal 1660, de 15 de dezembro, fixou a despesa do fundo em R$ 5.824.882,50. Apesar de verificada a abertura e anulação de créditos adicionais suplementares da ordem de R$ 2.872.000, evidencia uma despesa autorizada no balanço de R$ 7.216.000. Considerando um ativo financeiro da ordem de R$ 212.000, restou constatado um déficit financeiro da ordem de R$ 125.598 em face de um passivo de R$ 317.877, ainda com os seguintes indícios de irregularidades: divergência no total de despesa autorizada para o exercício financeiro de 2011, demonstrativo contábil diverge quanto ao saldo financeiro disponível para o exercício seguinte, saldo bancário evidenciado no termo de verificação diverge dos extratos bancários apresentados, saldo apurado na conta de almoxarifado diverge do demonstrado no balanço patrimonial, também o saldo apurado nas contas de resta a pagar diverge do demonstrado do balanço. Saldo apurado na conta depósito diverge do demonstrado no balanço patrimonial, também divergindo na conta ativo real líquido, divergindo do demonstrado no balanço. Citado, a Controladoria Técnica elaborou instrução técnica contábil conclusiva 114/2013, opinando que fosse julgada irregular a presente prestação de contas, bem como que seja recomendado ao gestor a apuração da responsabilidade técnica do contabilista, senhor Eduardo Brum Mosqueira, tendo como base a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. O Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva elaborou instrução técnica 1437/2014, acompanhando o entendimento, ressalvando apenas que o contador não deve figurar no polo passivo, propondo o julgamento irregular das contas do senhor Antônio Coimbra de Almeida, secretário municipal de saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Eduardo Brum, a aplicação de multa, e, por derradeiro, sugere que esta Corte de Contas recomende ao gestor a apuração da responsabilidade técnica
do contabilista subscritor das contas em análise. Ministério Público de Contas, parecer da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, considerou a ausência de comprovação da adequada aplicação dos recursos em decorrência da ausência de prestação de contas de documentos essenciais, importando no julgamento pela irregularidade das contas, na condonação em débito, aplicação de multa, restando configurada a prática de grave infração à norma legal. Havendo solicitação de sustentação oral, devolvo a palavra a Vossa Excelência, é o sucinto relatório. Eu concedo a palavra ao doutor Luciano Ceoto para fazer a sustentação oral referente ao processo 2155/2012. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, excelentíssimos conselheiro José Antônio Pimentel, conselheiro substituto João Luiz Lovati, cumprimento o zeloso representante do Ministério Público de Contas, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, senhor secretário das sessões, senhoras e senhores aqui presentes. Como bem relatoriado pelo excelentíssimo relator, trata-se de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, contas estas sob a responsabilidade do então gestor, aqui também presente, o senhor Antônio Coimbra de Almeida. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, a apreciação foi feita pela Controladoria Técnica, apontadas inconsistências, mas inconsistências essas que se justificam pela não apreciação de documentos contábeis complementares apresentados num segundo momento com o intuito de sanar as dúvidas apresentadas e inconsistências apresentadas pela área técnica desse tribunal. Então, nossa exposição aqui é muito breve e muito simples, no sentido de dizer que o ponto nodal desse processo reside na não apreciação pela área técnica do tribunal dos esclarecimentos contábeis complementares que têm o condão de sanar todas as dúvidas e afastar qualquer ilação de irregularidade nas contas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado. E a quarta Controladoria Técnica dessa Corte negou de plano a substituição da prestação de contas anual, sob a alegação de que resolução do Conselho Federal de Contabilidade não admitiria registros extemporâneos. Mas chamamos a atenção que, no entanto, o regimento interno deste tribunal, resolução TC número 182, de dezembro de 2002, não traz qualquer disposição que proíba a substituição da prestação de contas anual, bem como não traz qualquer previsão de multa em função dessa substituição ou mesmo de complementação e esclarecimentos ulteriores. Queremos frisar que, em relação ao disposto na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, ela não pode ser utilizada como parâmetro de julgamento ou justificativa para a reprovação de contas de ordenador de despesa, uma vez que se tratam aqui de meros erros formais, ou seja, erros procedimentais de contabilização da prestação de contas, erros que, pela reiterada jurisprudência desta Corte, já foram, em outros casos, reputados sanáveis. E não se trata aqui de irregularidades de execução orçamentária e financeira da instituição, mas meramente erros que só são verificáveis em função de falha procedimental no processo de prestação de contas. Repito, pela não apreciação meritória dos documentos contábeis apresentados ulteriormente. A nossa manifestação, senhor presidente, é muito breve, mas não poderia deixar de ser feita sem mencionar que a Constituição Federal, no seu artigo 37, estabelece que a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, devem, como comando retor, obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
há de se observar que a contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, São José do Calçado, obedeceu a todos os princípios constitucionais expostos. E, em consequência disso, reputar irregulares as contas, porque a Corte se recusa, mais especificamente, porque a área técnica entende incabível a apreciação dos documentos meritórios que elucidam as dúvidas, certamente afasta a atuação dessa Corte desses princípios constitucionais que acabamos de elencar. Em consequência disso, e ao fim e ao cabo, as irregularidades apontadas pela 4ª Controladoria Técnica não existem. E a prestação de contas atende a todos os comandos retores, tanto os de ordem constitucional, quanto os de ordem infraconstitucional, inscritos na Lei Federal 4.320/64, em especial nos seus artigos 85, 86, 89, 100, 104, bem como no disposto no regimento interno desta Corte de Contas, artigo 127, inciso 3, a linha B, e bem como em todos os princípios que baseiam a fiscalização dos orçamentos públicos, que aqui passo a enumerar apenas exemplificativamente, são da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, orçamento bruto, legalidade, publicidade, transparência e não vinculação das receitas de impostos a despesas. Enfim, é nosso requerimento no sentido de que seja garantido o princípio constitucional da ampla defesa, do devido processo legal, que seja dado ao gestor o direito à apreciação de todos os documentos capazes de elucidar os atos de execução orçamentária, pela determinação de apreciação meritória dos documentos apresentados posteriormente, para que, não apegada a formalismos e formalismos inúteis, venha essa Corte destoar de julgamentos anteriormente proferidos para reprovar contas que, no mérito, são perfeitas e irreparáveis. É o que tinha a dizer, senhor presidente, e agradeço pela atenção. Muito obrigado. Eu vou a palavra ao conselheiro Sérgio Arrudio. Presidente, eu estou solicitando a juntada das notas taquigráficas e retirando o processo de pauta. Ok. Antes de retornar a palavra a Vossa Excelência, eu queria anunciar a presença do deputado Gilcinho Lopes, agradecer a presença dele, por estar valorizando aqui nossa sessão. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Voltando à pauta, processo 2722/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo. Estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da lado do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas regulares com a devida quitação após o trânsito do arquivo-se. Conselheiro. Pois não, Excelência. Houve aqui um lapso da minha parte. Existe um pedido de defesa oral no processo 4639, relator conselheiro Zé Antônio Pimentel. Perfeito, Excelência. O defendente, Dr. Pedro Paulo Volpone. Passa a palavra ao conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Herói, Ministério Público de Contas, saudação ao nosso deputado Gilcinho Lopes, senhoras e senhores. Processo 4639/2010 é um relatório de auditoria Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, 2009, referência ao exercício 2009. Vou ler o relatório. Trata os presentes autos de auditoria ordinária realizada no município de Atílio Viváqua, sob a responsabilidade do senhor José Luiz Torres Lopes, prefeito municipal, referente ao exercício financeiro de 2009,
tendo sido apuradas possíveis irregularidades devidamente descritas no relatório de auditoria. A equipe técnica, analisando os atos de gestão referentes ao exercício 2009 e observando algumas possíveis irregularidades por meio da instrução técnica inicial, sugeriu a citação do senhor José Luiz Torres Lopes na qualidade de chefe do Poder Executivo de Atílio Vivago na época dos fatos analisados. Devidamente citado, o responsável acostou aos autos suas justificativas, bem como documentação, que foram analisadas em ocasião da elaboração da instrução técnica conclusiva, opinando que sejam julgados irregulares os atos de gestão no exercício de 2009 do município de Atílio Vivago de responsabilidade do senhor José Luiz Torres, com ressarcimento no valor equivalente a R$ 77.805,91 VRPS e aplicação de multa. Nos termos regimentais, o Ministério Público, através do parecer da do Dr. Heron, acolheu na íntegra a manifestação técnica. O responsável solicitou a realização de sustentação oral. É o relatório, eu vou para a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Pedro Paulo Voponi para fazer a sustentação oral do processo 4639, 2010. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimos demais conselheiros, meu bom dia para todos. Faço a sustentação oral aqui deste processo em pauta, que trata de atos de gestão do atual prefeito de Atílio Vivaco, senhor José Luiz Torres Lopes, que atualmente vem exercendo seu 6º mandato. Nesse aspecto, pugna o gestor que este honrado Tribunal de Contas, por ocasião do julgamento do presente processo, leve em consideração os princípios da economicidade, da razoabilidade, da legalidade e da eficiência, bem como considere que eventual vício de procedimento não ultrapassa a seara de mero erro administrativo, porque nenhuma das supostas irregularidades ensejam prejuízo qualquer ao erário, e não se vislumbra, no caso concreto, o dolo por parte do administrador, ou seja, a vontade deliberada de lesar os cofres públicos. Algumas das supostas irregularidades inicialmente apontadas foram afastadas pela própria área técnica, após esclarecimentos prestados pelo autor, pelo gestor. Outros merecem ser afastados por escolher no Tribunal de Contas. No tocante ao item 1 da instrução técnica conclusiva, a área técnica constatou falta de protocolo, autuação e numeração dos autos, o que chamou de ausência de formalização de processo, e constatou a falta de elaboração do projeto básico em convênio de interesse público para beneficiar a população carente e hipossuficiente, como crianças especiais e idosos hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade. No entanto, ainda que se reconheça a mera irregularidade administrativa de natureza formal, importante salientar que nenhuma irregularidade material foi vislumbrada pela área técnica, e nem poderia, uma vez que os convênios foram devidamente cumpridos em benefício da sociedade com prestação de contas pelas entidades. E mais, não se vislumbrou qualquer prejuízo aos cofres públicos, o que significa dizer que as supostas irregularidades, meramente formais, não implicam em prejuízo à administração. De outro lado, a área técnica não vislumbrou qualquer ato de má-fé quanto à execução dos repasses por convênio, eis que de interesse público, devendo-se registrar que o ato administrativo que goza de presunção de legitimidade foi praticado de acordo com a lei municipal autorizativa e até porque os recursos aplicados foram objeto de regular prestação de contas pelas entidades sem fins lucrativos. Assim, pugna-se pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e interesse público foram alcançados, afastando-se a irregularidade apontada no item 1.1. No item 1.3, a instrução técnico-conclusiva apurou suposta irregularidade que
no que se refere à realização de despesas incompatíveis com subvenção social, sugerindo que os recursos repassados à Associação de Moradores de Flecheiras não estariam amparados pelo interesse público, o que não é verdade. A área técnica sugere a condenação do administrador em restituir a quantia de R$ 5.292 ao erário. A região de Flecheiras não recebe água tratada, Cesan, Odebrecht, etc., devendo-se registrar que a água de nascente que abastece a comunidade, controlada pelo programa Pró-Rural à época, era monitorada e tratada pela própria comunidade, através da Associação de Moradores, sendo evidente que os repasses realizados para custear despesas de manutenção de fornecimento de água que abastecia a toda a comunidade releva-se de interesse público. Chamo a atenção nesse particular aqui, com relação à água tratada por entidades especializadas, que tem reflexo na própria saúde pública, não só da comunidade flecheira, como também de todo o município, quando se evita propagação de epidemias, de doenças e etc., como todo mundo conhece. O nó górdio da questão é que o interesse público subjacente decorre do fato de que os recursos repassados se revelaram imprescindíveis ao regular fornecimento de água potável à comunidade, e daí o interesse público, tanto da saúde pública também. Tanto é que os recursos foram devidamente aplicados pela associação, conforme prestação de contas constante dos autos. A aplicação do recurso encontra amparo no artigo 12 da Lei Federal 4.320/64, uma vez que a transferência de recursos se deu para cobrir despesas de custeio. Neste contexto, fica evidente o interesse público subjacente, motivo pelo qual pugna-se pelo afastamento da suposta irregularidade apontada no item 1.3, porque, mais uma vez, há que se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e interesse público foram alcançados. No item 1.4, a instrução técnica conclusiva aponta suposta irregularidade consistente na ausência de designação de fiscal de custeio, de convênios. No entanto, ainda que se reconheça mera irregularidade administrativa, o suposto vício formal apontado não implica em prejuízo à administração diante da inexistência de má-fé e, principalmente, porque a fiscalização quanto à execução dos convênios era realizada pessoalmente pelo próprio secretário municipal. Nenhuma irregularidade de ordem material foi vislumbrada pela área técnica, mas tão somente um mero vício formal consistente na falta de designação de fiscal de convênio, devendo-se registrar que o convênio foi regularmente executado. Registre-se por oportuno que, no âmbito do município de Atílio Vivaco até então, e desde a criação do município, não existia figura fiscal de convênio, sendo que tal mera irregularidade foi sanada durante a atual gestão, que vem envidando todos os esforços no sentido de atender às exigências legais e às orientações colhidas dentro do âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, revelando-se incontroversa a execução dos convênios e diante da falta de má-fé e ou prejuízo à administração, o suposto vício apontado deve ser afastado, eis que mera irregularidade formal, sanada com a prestação de contas, pelo que se pugna por se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e interesse público foram alcançados. No tocante ao item 1.5, a instrução conclusiva aponta a suposta irregularidade consistente em pagamento antecipado de show de artistas, item 1.51, e suposta ausência de comprovação de despesa, item 1.52. Quanto à suposta irregularidade do 1.51, a administração pública demonstrou que o pagamento antecipado do show constituía condição sine qua non à realização do show, revelando-se incontroverso o fato de que o show foi realizado. A norma visa a proteção do interesse público, mas, no caso concreto, não houve lesão ao patrimônio público, já que os serviços foram prestados, e não há nenhum questionamento em contrário quanto a essa questão por parte da área técnica. Ora, se o serviço foi devidamente realizado, não houve prejuízo à administração e o vício apontado, se existente, constituiria mera irregularidade formal, não se vislumbrando dolo, má-fé e, principalmente, diante da falta de prejuízo ao Estado,
eis que é incontroverso o fato de que os serviços foram prestados. Nesse aspecto, pugna-se pelo afastamento da irregularidade diante da falta de má-fé e inexistente de prejuízo e porque, à época, diante da circunstância, não havia outra alternativa ao administrador, devendo-se registrar que a finalidade e o interesse público foram alcançados. Quanto à suposta irregularidade indicada no item 1.5.3, atinente à ausência de comprovação de despesa, esta se funda na suposta falta de critérios de premiação, resultado do concurso, lista de classificação, notas, nomes do julgador e proprietário do animal vencedor, sugerindo-se a condenação do administrador ao ressarcimento parcial ao erário. Registre-se que a administração apresentou o regulamento do concurso, a folha de registro de ordenha dos animais com a anotação dos vencedores pela banca julgadora, composta exclusivamente por técnicos do INCAPER, e o respectivo relatório do concurso leiteiro. Não há lógica data vênia em se sugerir o ressarcimento parcial se a área técnica reconhece que havia critérios de premiação, não se revelando razoável que a área técnica substitua a banca julgadora data máxima vênia para julgar os ganhadores do concurso, principalmente se não houve qualquer questionamento por parte de outros participantes, ou qualquer participante. Acolheu-se parcialmente a justificativa apresentadas, mas manteve-se a indicação da condenação do administrador quanto à devolução da quantia de R$ 5.000, diante do entendimento de que Elias Domingos Fiório, Wander Jesus dos Santos e Deuduque Escobar de Almeida não poderiam ter sido premiados. Entendemos que a banca julgadora é soberana para definir os ganhadores e o caso concreto não vislumbra prejuízo ao erário, porque, 1. Não houve qualquer reclamação ou recurso de qualquer participante do concurso quanto ao resultado da premiação. 2. Em tese, e apenas para argumentar, ainda que os participantes premiados não fizessem jus ao prêmio, o que não é o caso, não haveria que se falar em prejuízo ao erário público, porque a administração teria realizado o pagamento de qualquer forma. Questiona-se, qual teria sido o prejuízo causado ao erário se o prêmio tivesse sido pago a candidatos diversos, apontado pela área técnica, daqueles que foram os ganhadores do concurso? Nenhum. Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade, uma vez que o resultado do concurso se operou nos termos do regulamento, por julgamento realizado por técnicos do INCAPER, não se revelando razoável a suposta irregularidade apontada quanto ao resultado do concurso e pagamento do prêmio, seja porque o resultado não foi questionado por qualquer interessado, seja porque o pagamento do prêmio não implica em prejuízo ao erário. No tocante ao item 1.6, em que a área técnica aponta a suposta irregularidade do pagamento de prêmio ao presidente da comissão de festa em desrespeito ao princípio da impessoalidade, tal não se sustenta. Em primeiro lugar, registre que o regulamento do concurso não proíbe que o senhor Márcio Menon, na condição de pecuarista, participasse do concurso e concorresse aos prêmios, até porque o julgamento e o resultado do concurso era de responsabilidade de terceiros, dos técnicos do INCAPER, nos termos do regulamento. O que significa dizer, em tese e em concreto, o pecuarista Márcio Menon não poderia influenciar no resultado do concurso. De outro lado, aqui também se aplica o argumento anteriormente invocado, no sentido de que não houve questionamento por qualquer interessado ao prejuízo à administração, isto é, o resultado operou-se nos termos do regulamento, por julgamento realizado por técnico do INCAPER, não se revelando razoável a suposta irregularidade apontada quanto ao resultado do concurso e pagamento do prêmio, seja porque o resultado não foi questionado por qualquer interessado, seja porque o pagamento do prêmio não implica em prejuízo ao erário, porque se fosse o caso, e não é, o prejuízo seria exclusivo do suposto ganhador do concurso. Ademais, registre-se que o prêmio foi pago pela comissão de festa após a definição de vencedores em julgamento da banca julgadora, técnicos do INCAPER, sem a intervenção direta ou indireta da administração. A sugestão de condenação do gestor e restituir o valor do prêmio ao erário não se justifica porque não haveria de se falar em prejuízo ao erário, já que a administração teria, em tese, realizado o pagamento de qualquer forma. Questiona-se qual teria sido o prejuízo causado ao erário se o prêmio tivesse sido pago a candidato diverso, apontado pela área técnica.
daqueles que foram os ganhadores do concurso? Nenhum. Diante da inexistência de prejuízo e presente a boa-fé do gestor, que sequer participou do julgamento e ou pagamento direto de prêmio aos vencedores do concurso, pugna-se pelo afastamento da irregularidade apontada no item 1.5.2 da Instrução Técnica Conclusiva. No item 1.7, a área técnica apontou suposta irregularidade consistente na ausência de cotação prévia de preços nas cartas convites 2, 24 e 30 de 2009. Quanto à apontada irregularidade, a administração pública demonstrou que a cotação prévia de preços foi, sim, realizada, mas com base em contratações anteriores, diante da impossibilidade técnica decorrente da falta de fornecedores que pudessem fornecer orçamentos prévios, ficando evidente que restou garantida a contratação alinhada com os valores praticados no mercado, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, uma vez que o ato em tela foi amparado em contrato anterior firmado pela administração. Ademais, não se levantou nenhum questionamento ou dúvida quanto ao alinhamento de preço com o mercado, até porque respeitou-se os paradigmas existentes nos contratos anteriores. Assim, ainda que se sustente a existência de vício decorrente da falta de pesquisa prévia de preço, senhor... Desculpa interrompê-lo, é que falta 1 minuto, mas o senhor pode prorrogar o tempo por mais 15 minutos. Obrigado, eu vou necessitar dessa Ok, está circunstância. prorrogado. Obrigado. Ademais, não se levantou nenhum questionamento ou dúvida quanto ao alinhamento de preços com o mercado, até porque respeitou-se os paradigmas existentes dos contratos anteriores. Assim, ainda que se sustente a existência de vício decorrente da falta de pesquisa prévia de preços, tal não ultrapassaria a mera irregularidade formal, eis que não se vislumbra má-fé ou prejuízo da administração, uma vez que a contratação se operou alinhada com os valores praticados pelo mercado, até porque amparada por contrato anterior firmado com a administração. Neste aspecto, pugna-se também pelo afastamento da irregularidade, privilegiando-se o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a finalidade e o interesse público foram alcançados, inexistindo qualquer apontamento quanto à irregularidade de natureza material. Já a suposta irregularidade apontada no item 1.8, qual seja a ausência de previsão de quantitativo dos serviços contratados, merece ser afastada porque não se revela razoável a previsão de quantitativo de serviço com base em horas trabalhadas, uma vez que a administração importava a realização do serviço, independentemente do número de horas trabalhadas. Assim, o interesse público subjacente à contratação era a realização integral do serviço, independentemente do número de horas trabalhadas. Vincular o objeto da licitação a horas trabalhadas e vincular o preço ao número de horas poderia ensejar evidente prejuízo à administração, seja no que se refere a possível aumento de preço, seja no que se refere à possibilidade de não se alcançar o fim pretendido. Nesse contexto, pugna-se pelo afastamento da irregularidade. Quanto à irregularidade apontada no item 1.9, a área técnica acolheu a justificativa quanto à carta convite número 2, mas ainda sustenta a irregularidade em relação a de número 16.2009, sem razão data máxima vênia. A irregularidade merece ser afastada porque a repetição do certame não seria útil à administração, posto que, em tal hipótese, a contratação não seria mais de interesse público diante da urgência e iminência da festa do município. É o princípio da oportunidade e da conveniência da oportunidade. Nesse contexto, não se restou outro caminho à administração senão dar prosseguimento ao certame de número 16, sob pena de se verificar evidente prejuízo ao interesse público no que se refere à execução dos festejos da cidade. Posto isso, espera-se seja afastada a irregularidade. As supostas irregularidades apontadas no item 1.10 e 1.11 e subitens não se justificam consoante se demonstra.
Inicialmente, cumpre registrar que o ano de 2009 foi o ano em que a atual administração assumiu a gestão do município, encontrando uma estrutura administrativa deficitária em que ainda inexistia a Procuradoria-Geral do município e a Controladoria Interna, com servidores desprovidos de qualificação técnica. Tanto a Procuradoria-Geral do município como a Controladoria-Geral foram criados durante a atual gestão, que vem envidando todos os esforços no sentido de adequar a estrutura administrativa às exigências da lei e desse colendo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Importante salientar que, não obstante constasse da estrutura administrativa um único cargo de advogado de provimento efetivo, tal cargo encontrava-se vago quando da assunção da atual gestão. Assim, não havia outra alternativa à atual gestão, sob pena de se prejudicar a execução de serviços essenciais do município, senão a contratação de consultoria técnica em caráter excepcional e temporário para se realizar a assessoria jurídica e contábil do município. E, de outro lado, não resta a menor dúvida que os serviços foram efetivamente prestados diante da assessoria prestada em consultorias instrumentalizadas e não instrumentalizadas verbalmente e por escrito nas diversas áreas, saúde, educação, ação social, ambiental, etc. E, excepcionalmente, no âmbito de processos administrativos, inúmeros pareceres em processo de licitação, convênios e devidamente documentados e formalizados, e sem os quais a administração não poderia contratar. Sob pena de estagnação até, né? É evidente ainda que não se revelava possível a realização de concurso público em curto espaço de tempo, revelando-se necessário o levantamento de tal necessidade da administração em diversas áreas e ainda a estruturação da Procuradoria-Geral do município, até então inexistente, e que foi estruturada na gestão atual, na presente gestão. O fato de não haver um relatório minucioso de todas as atividades realizadas pelas empresas de assessoria não indica que não houve a prestação de serviço. Nesse aspecto, não se revela razoável a manutenção de irregularidade e muito menos penalizar o administrador com a devolução de tudo que foi pago à assessoria jurídica e contábil, seja porque caracterizada a situação de excepcionalidade e emergencial, sob pena de prejuízo dos serviços públicos, inclusive os essenciais e contínuos, seja porque os serviços de consultorias, impalpáveis ou palpáveis, foram efetivamente prestados. Nesse contexto, os serviços foram prestados e não havia outra alternativa ao administrador, devendo se registrar que impor a devolução de tudo que foi pago por serviços efetivamente prestados implica em enriquecimento sem causa do erário que se beneficiou dos serviços contratados e efetivamente prestados. Por fim, reporta-se a suposta irregularidade apontada no item 1.19, atinente à falta de controle interno, controladoria do município, eis que os fundamentos acolhidos se revelam relevantes para afastar a irregularidade apontada nos itens 1.10 e 1.11, diante da estruturação posterior da Procuradoria-Geral do município, sob a orientação desse colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. No tocante à apontada irregularidade do item 1.12, suposta ausência de justificativa para o aditamento dos contratos, R$ 4.900, a administração pública apresentou os documentos de folhas 819 a 822, que demonstram e justificam a necessidade do aditamento, consistente em ampliar o atendimento de consultoria no tocante às demandas dos órgãos de controle externos, respostas, bem como no atendimento fora do município em horários extraordinários às visitas contratuais. Nesse contexto da ata máxima vênia, pugna-se pelo reconhecimento da evidente justificativa constante dos documentos de folhas 819 a 822, a fim de que seja afastada a irregularidade. Quanto à apontada irregularidade do item 1.13, entendeu a área técnica inexistir clareza na especificação do objeto do certame nos contratos de assessoria jurídica e serviços técnicos de engenharia. No entanto, os argumentos não se sustentam, uma vez que o objeto do contrato de assessoria jurídica prevê a prestação de serviço em favor de todas as secretarias do município no período de janeiro a dezembro de 2009,
Ora, o objeto é a assessoria jurídica, e especialmente em favor de todas as secretarias. Igualmente, o objeto do contrato de engenharia prevê a contratação de serviços técnicos de engenharias, onde o objeto é bem específico, engenharia, e, obviamente, e todas as áreas em que houvesse demanda, especialmente no tocante às obras da Prefeitura. A irregularidade formal apontada no item 1.14, atinente à falta de designação de fiscal de contratos, deverá ser afastada, e aqui se reporta aos fundamentos trazidos quando defendido o afastamento da irregularidade do item 1.4, atinente à falta de designação de fiscal de convênios. Assim, ainda que se reconheça a mera irregularidade administrativa, o suposto vício formal apontado não implica em prejuízo à administração diante da inexistência de má-fé e principalmente porque a fiscalização quanto à execução dos contratos era realizada pessoalmente pelo próprio secretário municipal nos termos do edital. Nenhuma irregularidade de ordem material foi vislumbrada pela área técnica, mas tão somente um mero vício formal consistente na falta de designação de fiscal de contratos. Devemos registrar que é incontroverso que os contratos foram regularmente executados. Registre por oportuno que, no âmbito do município de Ativivaco até então, e desde a criação do município, inexistia a figura do fiscal de contratos, sendo que tal mera irregularidade foi sanada durante a atual gestão, que vem envidando todos os esforços no sentido de atender às exigências legais e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nenhuma irregularidade de ordem material vislumbrada em relação aos contratos, pugnando-se seja privilegiado o princípio da instrumentalidade de formas. Nesse contexto, revelando-se incontroversa a execução dos contratos e diante da falta de má-fé e o prejuízo à administração, o suposto vício apontado deve ser afastado. Eis que mera irregularidade formal, sanada com a prestação de contas, pelo que, pugna-se por se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e interesse público foram alcançados. No tocante à suposta irregularidade apontada no item 1.15, consistente em direcionamento do objeto da licitação em razão da suposta descrição idêntica dos veículos de marca Fiat Code, segunda geração Drive-by-Wire, tal irregularidade deverá ser afastada porque não se fez exigência de itens característicos da marca por ocasião do edital, mas apenas a referência por ocasião do orçamento e da proposta de preço, anexo 1, onde os itens foram considerados apenas como parâmetro para a definição das características. É óbvio que tais características constam do orçamento e respectivo anexo como meras referências. O corpo do edital por si não faz exigência quanto a marcas ou características próprias de qualquer produto. Nesse aspecto, corrobora-se a tese de defesa em razão do fato de não ter havido impugnação ao edital por qualquer interessado. Não houve má-fé ou dolo por ocasião da confecção do edital e ou realização do certame. E não se vislumbra de prejuízo à administração, motivo pelo qual esperas e requer seja afastada a irregularidade. No tocante à irregularidade apontada no item 1.16, descumprimento do prazo para publicação de aviso de edital, o descumprimento de requisito formal deu-se por erro da senhora pregoeira e exclusivamente em razão da urgência na aquisição de material hospitalar necessário ao atendimento de pacientes da rede pública e de saúde, sem os quais ensejaria evidente risco de vida aos pacientes. Referida irregularidade meramente formal, não se deu por dolo ou má-fé, e muito menos acarretou prejuízo à administração, mas, ao contrário, operou-se para evitar um mal maior de natureza material, pelo que se pugna por se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e interesse público foram plenamente alcançados. No que se refere à irregularidade apontada no item 1.17, contratação de artista através de terceiros, alusiva à contratação do artista Alexandre Pires, a contratação não se deu a rigor por meio de terceiro, mas sim por representante exclusivo, mandato, que apresentou carta de exclusividade,
No caso em tela, por zelo, a administração optou por realizar certame para apurar se apareceriam outros representantes, o que não ocorreu, e a contratação do artista por preposto mandato somente poderia se operar através do referido representante, que se apresentou com exclusividade. Nesse contexto, que não houve dolo, má-fé do administrador e muito menos vislumbra-se prejuízo ao erário, espera-se seja aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, no sentido que seja afastada a apontada irregularidade, já que alcançada a finalidade do ato e o interesse público. No tocante à irregularidade apontada no item 1.18, descumprimento das exigências pela contratação direta, razão de escolha do fornecedor e da justificativa de preço, atinente à contratação de lavanderia hospitalar, tal irregularidade não se sustenta porque a contratação direta foi realizada com base em preços praticados em contratos anteriores. Ademais, não há qualquer questionamento ou dúvida quanto ao fato de que a contratação se deu com base em preços alinhados com o mercado, devendo-se registrar que o caso concreto não se revela possível a consulta ao mercado em razão da falta de prestadores desses serviços. Nesse contexto, diante da inexistência de irregularidade de ordem material, não se verificando qualquer prejuízo, até porque não se levantou qualquer dúvida quanto ao alinhamento de preço do mercado, pois que os contratos foram firmados com base em contratação anteriores, espera-se e requer seja afastada a irregularidade, uma vez que é alcançada a finalidade e o interesse público. Por fim, a irregularidade apontada no item 1.18.1, consistente na ata de formalização de procedimento e a falta de autuação e numeração, tal vício formal que se revela sanável não se deu por dolo ou má-fé do administrador e nem implica em prejuízo ao erário, pelo que se pugna por se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, já que a finalidade e o interesse público foram alcançados. Senhores conselheiros, nesse contexto, espera o gestor referido nos autos, senhor José Luiz Torres, e requer sejam afastadas todas as supostas irregularidades apontadas, eis que não razoáveis e inexistentes, diante da inexistência de dolo ou má-fé, diante da inexistência de prejuízo aos cofres públicos e porque satisfeito o interesse público. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo alongamento da sustentação. Devolvo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, eu vou solicitar as notas taquigráficas e também, se o interessado... Senhor, pela ordem, senhor presidente, eu poderia requerer a juntada do... Sim, justo, ok. E a juntada dos documentos. Muito obrigado. E vou retirar e encaminhar a área técnica. Ok. Eu só queria fazer aqui uma correção, que eu falei doutor Pedro Paulo Volpone, é Volpini. Não, a nossa anotação aqui estava errada, quero te pedir desculpas. O processo seguinte, ainda de sustentação oral, é o 91/10/2013. É uma representação, processo de minha relatoria, é uma representação formulada pela empresa Itazes Informática Limitada, alegando existir indício de irregularidade no pregão presencial 083/2013, no município de Santa Teresa, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para disponibilização de link IP, dedicado de internet e intranet, para interligações de todas as secretarias municipais. Os responsáveis apresentaram conjuntamente suas justificativas, bem como documentos que julgaram pertinentes, após os autos encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação, que manifestou o entendimento de que os indícios de irregularidades apontados não eram afetos especificamente à área de tecnologia da informação. Os autos seguiram ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
que elaborou a ITC 8442-2014, de folhas 1180 e 1192, que ao final exarou em síntese a seguinte proposta de encaminhamento: procedência e que se assine prazo para que a Prefeitura do município de Santa Teresa proceda declaração de nulidade do pregão presencial 083/2013. Encaminhados os autos ao MP de Contas, manifestou-se pela procedência da representação nos exatos termos da ITC 8442/2014, acolhendo em toto as proporções da unidade técnica, solicitando que se instaure tomada de conta especial para a liquidação do dano identificado nos autos. É o breve relatório. Convido para a sustentação oral o doutor Antônio Walter Teixeira. Concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos, se precisar, mais 15. Erudito conselheiro presidente, doutor Sérgio Nader Borges, erudito representante do Ministério Público de Contas, eruditos conselheiros que compõem este colegiado, ilustres servidores, colegas e demais pessoas presentes. Consoante dissecou o ilustre e nobre presidente e relator deste processo, trata-se de representação formulada pela Itacis Informática, onde se alega irregularidade do pregão presencial número 083/2013 do município de Santa Teresa. O objeto do pregão é a contratação de empresa especializada para disponibilização de link IP dedicados à internet e intranet para todas as secretarias municipais. A referida empresa alega ter sido desclassificada do certame, mesmo tendo apresentado a proposta mais vantajosa, por não atender duas cláusulas de qualificação técnica que classificou como, abro aspas, desnecessárias e impossíveis de serem atendidas, fecho aspas. Seriam elas o contrato de uso compartilhado de infraestrutura junto à concessionária de energia elétrica e alvará de licença para a construção de rede aérea ótica coaxial emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Teresa. O edital foi elaborado tendo como suporte jurídico, entre outros, o artigo 3º da Lei 8.666/93, que garante o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, tudo dentro dos preceitos básicos da legalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Como é óbvio, o serviço de internet e intranet dependem da participação compartilhada com empresa concessionária de energia elétrica para a passagem de cabos e fibras óticas dos serviços a serem contratados. Plausível e racional que a empresa licitante possua previamente este serviço de autorização e compartilhamento já constituído, o que se traduzirá, sem dúvida, em uma qualificação da empresa, prerrogativa que não conferida a todos, mas apenas àqueles que possuem notoriedade técnica e zelam por seus serviços com qualidade e eficiência, não dependendo de autorizações futuras para operar. Vale destacar que a empresa denunciante presta serviço de internet em comércios e residências do município, utilizando, para tanto, dos postes da empresa concessionária de energia elétrica, para a passagem de seus cabos. Considerando que a autorização para uso compartilhado de infraestrutura dos postes dependem de terceiros, o que inclui estudo de viabilidade técnica com aprovação de projeto, caso
o município não fizesse a referida exigência às empresas participantes do certame, o lapso temporal entre a homologação da licitação e a assinatura do contrato não seria o bastante, o que deixaria o município sem os serviços de internet e intranet. Em sendo assim, data vênia, não é de falar em restrição à habilitação ou a inobservância de qualquer princípio previsto na legislação pertinente. A alegação de direcionamento da licitação em função da exigência do alvará de licença para a construção da rede aérea ótica coaxial desfalece ante o argumento de que o alvará permite à empresa atuar no serviço de rede ótica em qualquer localização do município, sendo de fundamental importância para a prestação do serviço. Entende-se que não houve direcionamento no pregão presencial e nem restrição à competitividade dos licitantes. Diante disso, sem maiores delongas, nobre relator, pugna-se pela improcedência da peça gênese. Muito obrigado. Eu vou solicitar que junte as notas taquigráficas e a documentação que for acostada seja encaminhada à área técnica e ao MP de Contas para se manifestarem. Devolvo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente. Presidente, o primeiro processo, 2722-2013, é um consórcio, uma prestação de contas anual. Eu estou retirando de pauta, ele é de competência do plenário, a sede do consórcio é Colatina. Processo seguinte, 2876-2014, uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 e do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do Eminente Procurador, Dr. Luciano Vieira, votando as contas regulares com a devida quitação. Após o trânsito, arquive-se. O processo a seguir, 4641-2010, relatório de auditoria da Prefeitura Municipal de Águia Branca, referente ao exercício 2009. Esse processo, eu divergi da área técnica do Ministério Público. As irregularidades eram falta de repetição de certame, falta de controle de medicamentos, ineficiência de controle de abastecimento, com ressarcimento e ausência de controle interno. Eu divergi demonstrando que havia o controle de abastecimento, uma vez que nesse ano de 2009, o gasto de combustível se reduziu de 1.119.000 para 862.000, havendo, portanto, uma economia significativa de mais de R$250 mil. Foi objeto de vistas do Ministério Público e, em função disso, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Você dá a palavra ao Ministério Público, doutor. Conselheiro relator, gostaria de requerer a Vossa Excelência, se possível, adiamento desse processo, em face até do estender da sessão de ontem, peço compreensão do plenário, se possível, que Vossa Excelência promova o adiamento desses Acato, Excelência, não há... só adianto para... Eu me lembro que na sessão que Vossa Excelência pediu vistas, Vossa Excelência me questionou se a ausência de repetição de certame estava relacionada à contratação do posto. Não sei se Vossa Excelência se lembra disso. E eu fui buscar informação e esclareço que está relacionado, conforme o relatório de auditoria das folhas 5 a 66, ao convite número 003, referente à aquisição de pneus, no valor de R$ 23.108.
Esclareço ainda que nesse relatório foram analisados 6 procedimentos de convite e 6 procedimentos de pregão, totalizando o valor de R$ 374.285, e encontrada apenas essa suposta irregularidade com relação ao convite número 3, no valor de R$ 23.108, significando 6,17%. As informações, só para facilitar o trabalho de Vossa Excelência me questionou e eu fui buscar, porque não constava na instrução técnica conclusiva, mas sim no relatório de auditoria. Obrigado. Se isso puder ajudar o trabalho de Vossa Excelência, mas eu vou aquecer ao pedido, até porque sempre acho que a contribuição ministerial é altamente positiva na casa. Continuando, então, processo 7727/2014, denúncia de identidade preservada. Estou acompanhando entendimento técnico, parecer ministerial, da lado do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo não conhecimento e posterior e consequente arquivamento. Processo a seguir, 2155/2012, foi objeto de sustentação oral e retirado de pauta. Processo a seguir, 8939/2015, relatórios da execução orçamentária, referente à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Estou votando por emissão de parecer de alerta em face do não atingimento de metas fiscais. E, por fim, o processo 8948/2015, relatórios da execução orçamentária, desta feita da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Também votando por emissão de parecer de alerta em face do não atingimento de metas fiscais. E é só devolver a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, relator. Processo 2722/2013, retirado de pauta. Processo 2876/2014, regular, quitação arquivada. Processo 4641/2010, devolvido ou adiado. Processo 7727/2014, não conhecer, arquivado à ciência. Processo 2155/2012, sustentação oral realizada. Juntar notas taquigráficas, retirado de pauta. Processo 8939/2015, alerta. Processo 8948/2015, alerta. Concedo a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo TC 5032/2015, omissão de remessa. Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, responsável Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão. Processo TC 6349/2015, omissão de remessa, Fundo Municipal Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental São Gabriel da Palha, com responsável Nivaldo Comete, acompanhará pelo Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão. Responsável o senhor Nivaldo Comete, secretário municipal de Educação e Arquivamento. Processo TC 2485/2014, Hospital João dos Santos Neves, prestação de contas anual, 2013, ordenador de despesa, Fábio Bastianelli da Silva, Charles do Nascimento e Charleston Esperandio de Souza. Acompanhamento do grupo ministerial, voto pela regularidade da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2013, do Hospital João dos Santos Neves, dando devida quitação. Arquive-se. Processo 4639, sustentação oral.
Processo 889-2014, fiscalização ordinária, auditoria na Superintendência Regional de Saúde de Vitória. Responsável, Lúcia Maria Lessa Geórgia de Jesus Passos. Acompanhando o corpo técnico ministerial, voto pela regularidade dos atos de gestão. No entanto, com relação às determinações propostas no item 6.1, tendo em vista as mesmas envolverem a complementação de instalações físicas e complementação de equipe de profissionais de programa de detenção de pessoas ostomizadas dos núcleos regionais de especialidade de Colatina, São Mateus e Cachoeiro, o que importa em momento de despesa ainda, tendo em vista que no presente processo, ante a ausência de irregularidade, não houve citação dos gestores, entendo por bem concebê-las como uma recomendação. Eu acho que tem uma pequena divergência aí. Havendo a divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, como o voto conselheiro Abudib, Acompanho. também acompanho, matéria aprovada. Processo 8463-2013, uma representação, eu vou retirar de pauta por esse processo o entendimento de que tem que ir para plenário. Processo 4501-2007, uma prestação de contas anuais, exercício 2006, do Instituto de Previdência do Servidor do município de João Neiva. Responsável, Alquílio Teodoro Perucchi, Laélio Lucas Zambon. Acompanhando o corpo técnico ministerial, voto pela regularidade da prestação de contas do Instituto de Previdência do Servidor do município de João Neiva. Exercício 2006, quitação, arquivos. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro José Antônio Pimentel, relator. Processo 5032-2015, arquivar. Processo 6349-2015, arquivar. Processo 2485-2014, regular, quitação, arquivar. Processo 4639-2010, sustentação oral realizada. Juntar notas taquigráficas e documentos, retirado de pauta a ACEGEX. Processo 889-2014, considerar regulares atos de gestão, recomendação arquivar. Processo 8463-2013, retirado de pauta. E o processo 4501-2007, quitação, arquivar. Passo a relatar os processos da minha responsabilidade. Processo 3948-2015, omissão da prestação de contas do 6º bimestre de 2014 do Fundo Municipal de Saúde João Neiva. Responsabilidade, senhor Paulo Jorge Matos. Tem devido saneamento da omissão e voto pelo arquivamento dos autos. Processo 6120-2015, dados autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativa ao 1º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde Santa Maria de Jetibá. Responsabilidade, senhora Rosilene Estúdio Souza. Tem devido saneamento da omissão e voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2879, contas, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, exercício 2013, responsabilidade, senhora Rosilene Estúdio Souza. Acompanhando a área técnica e o MP de contas, parecer da lavra do procurador Dr. Luciano Vieira, voto no sentido de julgar regulares as contas da senhora Rosilene Estúdio Souza, secretária municipal de saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, referente a 2013. Processo 2799-2014, prestação de contas anual, Prefeitura de Apiacá, exercício 2013, responsabilidade, senhor Humberto Alves de Souza. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, parecer da lavra do procurador Luciano Vieira, voto no sentido de que seja emitido parecer prévio recomendante ao Legislativo Municipal a aprovação de contas do gestor responsável, senhor Humberto Alves Souza,
referente ao exercício 2013. Processo seguinte, 3070-2013, eu estou adiando, em virtude de uma arguição de inconstitucionalidade, nós vamos analisar melhor. Processo 6196-2010, Prefeitura Municipal de Pinheiros. Eu recebi um expediente do patrono solicitando adiamento, em virtude da impossibilidade de ele realizar a defesa neste dia. Isto posto, eu vou adiar para a próxima sessão. Processo 9015-2013, representação proposta por vereadores do município de Água Branca em face de Ana Maria Carlete Curcui, prefeita municipal, e Gilmar Estrespa, vice-prefeito do município. Já havia proferido o voto, adiado apenas para analisar a solicitação do Ministério Público de Contas sobre a remessa de cópias ao INP. Feito isso, acolho a sugestão de remessa, apenas ressalvando que no ofício conste a referência a processo já existente no MP estadual para não gerar possível confusão com fatos novos. Processo 5953-2015, estava com vistas ao Ministério Público de Contas. Devolvido, passa a palavra ao doutor Heron. Da mesma forma, Excelência, solicito a compreensão de Vossa Excelência para que proceda o adiamento desse processo. Okay. Então, vamos adiá-lo. Processo 9110-2013, houve sustentação oral. Processo 6623-2013, cuida dos autos de representação, na qual o Tribunal de Contas da União remete a esta Casa o Acórdão 7008-2012, TCU, segunda Câmara, proferido nos autos do processo TCU número 021-768-2009-0, que se trata de tomada de contas especial instaurada contra a empresa Santa Maria Comércio e Representações Limitada, Luiz Antônio Trevisan Vedoi e José Carlos Milanese, a qual foi constituída a partir da conversão de representação encaminhada ao TCU referente ao convênio 583 de 2001, objeto de auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, em conjunto com o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, DENASUS, com vistas a apurar a ocorrência de irregularidades na aquisição de unidade móvel de saúde, em decorrência da Operação Sanguessuga, declarado pela Polícia Federal, que investigou um esquema de fraude e corrupção na execução dos convênios do Fundo Nacional de Saúde. Analisando o conteúdo desse feito, é possível afirmar que as supostas irregularidades descritas no Acordo 7008-2012 encontram-se perante essa Corte de Contas abrangidas pelo lapso temporal previsto pelo artigo 37, parágrafo 15 da Constituição da República e pela Resolução TC 2001-2013, a ser observado para fins de prescrição dos atos ilícitos praticados por qualquer agente. Faço o exposto e voto nos seguintes termos. Pela perda da pretensão punitiva dos indicativos de irregularidades formais enumerados no item 1 da ITI 865-2015, pela conversão dos autos em tomada de conta especial, em razão dos achados que resultaram em dano ao horário, pela citação dos responsáveis, para que no prazo de 30 dias apresentem individual ou coletivamente alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários, ou recolham as importâncias devidas em razão dos achados de auditoria apontados individual ou coletivamente. Não há divergência, como voto,
tendo em vista a questão prescritiva, submeti o processo ao Ministério Público de Contas antes de trazê-lo ao plenário. Processo 11.236/2014. Eu estou adiando, pois trata-se de uma representação e existe a possibilidade desse contrato aqui representado já está cancelado. Então, nós pedimos para fazer uma diligência junto ao município de Montenópolis para que isso fique constatado ou não. Então, estamos adiando. Processo 9809/2015, 9812/2015, 9814/2015, 10.053/2015, 9816/2015, 9822/2015, 9950/2015, 9952/2015, todos com emissão de parecer de alerta. O processo 7013/2007, apensos 234/2008, 3737/2008, foi realizado o primeiro pregão. Eu solicito a realização do próximo. Encontra-se nesta Câmara o senhor Valderes Cavalcante, Gesualdo Francisco Pulseno, Ivanete Smith Kempim Cabral, que requereram assentação oral no processo TC 7013/2007. Não se encontra, presidente. Ok, vamos adiar. E o processo 118/2007, eu estou adiando. Passa a proclamar o resultado da minha relatoria. Processo, o conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges relator. Processo 3948/2015, arquivar. Processo 6120/2015, arquivar. Processo 2879/2014, regular quitação, arquivar. Processo 2799/2014, arquivar. Processo 3070/2013, adiado. Processo 6196/2010, adiado. Processo 9015/2013, procedência, multa R$ 3.000, oficial ao MPE, nos termos de voto do relator, arquivar. Processo 5953, devolvido, adiado. Processo 9110/2013, sustentação oral realizada, juntar notas taquigráficas e documentos à área técnica após a UMP de contas. Processo 6623/2013, reconhecer prescrição, converter em tomada de contas especial, citação 30 dias. Processo 11236, adiado. Processos 9809/2015, 9812/2015, 9814/2015, 10.053/2015, 9816/2015, 9822/2015, 9950/2015, 9952/2015, todos com parecer de alerta. Processo 7013/2015, realizado segundo pregão, adiado. Processo 118/2007, adiado. Passa a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. 5791/2015 é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva, saneada a omissão, arquivar. Os processos seguintes são processos de admissão. No Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, proposta de registro nas admissões de Abilde Maísa Moreira
Costa e Maico Roberto Plantacou Rosa. Os processos seguintes são admissões na Prefeitura Municipal de Aracruz, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Márcia Tonon Santos, Mara Dalila Ribeiro Loureiro, Patrícia Bandeira Coelho da Silva, Andressa Miranda Barros, Joseli Aparecida Montovani Moraes, Dalber Rocha de Oliveira, Michele de Laé Ravani, Raquel Pereira Mendes Inhoque, Márcia Neves Maximiano Loyola, Érico Soeiro da Costa, Elaine Ramos Vieira, Cristina do Nascimento Loyola, Michele da Rocha Souza, Ana Paula Carlos Fragalossi Goulart, Fábio Arruda de Oliveira, Anailda Barcelos Loyola, Maria de Fátima Falcão Marim, Ana Carolina de Aguiar Cassani, Carla Almeida de Andrade, Cláudia Santos do Nascimento, Simone Aparecida Vieira, Daiana dos Santos da Costa, Aline Odaiana da Silva, Ana Paula Santana de Souza, Monique Aparecida de Oliveira Santos, Eliomar Lino de Lacerda, Franciene de Campos Bortolini, Edgar Alan Martins, Débora do Carmo, Washington Amaral Ferreira, Francine Aparecida Souza, Aldo Marcelo Costa Bicalho, Luciana Alves de Oliveira, Paula Santos Garcia Lamonde, Daniele Locatel de Oliveira, Vinícius Martins, Ronaldo Gomes de Lima, Michele da Rocha Reis Massaro, Ângela Moreira Martins, Lorena do Nascimento Santos, Vera Lúcia Bravo Vieira da Mota, Natiele Nascimento Eugênio, Raquel Toledo de Oliveira Barreto, Maria Augusta Detonhe Leco Tessarolo, Milena Carlesso Loureiro, Sandro Costa, Israel Moretti Ribeiro Malta, Fabrício Rosa, Fabiana Lemos Pereira Maia, Eva Rosinei da Silva Cordeiro, Lucimar Aparecida dos Santos Ferreira, Jolie Verso Matias Aiolfi, Raquel Garcia Lima Loser, Simone Maria Dias do Carmo, Dionéia de Jesus, Eliene Rocha Gomes, Tânia Regina Amaral de Oliveira Santos, Eduardo Aparecida Ridolfi Soares, Maria José Gonçalves Mai, Juliano Adriano Cardoso, Valesca Gonçalves da Silva, Nicole Fiorotti Lopes, Daiane de Souza Gonçalves, Adriana Moreira Dominato, Ivanilda Bispo dos Santos, Josiane Ribeiro de Oliveira, Maria Lugão Moraes, Jussara Lacerda Passos Tonon, Fernanda Favarato Nunes Esperandio e Ana Carolina Dominicini Zorzal. Os processos seguintes é uma aposentadoria no Instituto de Previdência Servidor do município de Vila Velha, propondo registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Creuza dos Santos Garcia. Os processos seguintes são todos do Instituto de Previdência Servidor do Estado do Espírito Santo, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Norma da Conceição Baroni Carvalho, Disseu Antônio Leme de Melo, Railde Moreira de Oliveira de Jesus, Rui Edson Mar Alves de Souza,
Alaide de Santana Silva, Luiz Amorim, desculpe, fazendo a retificação, a aposentadoria de Alaide Santana Silva no Instituto de Previdência da Serra e de Luiz Amorim na Prefeitura Municipal de Vitória. No Instituto de Previdência Servidor do município de Viana, pensão de Jamile Vitor, registro. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Lovati, relator, processo 5791-2015, arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo senhor conselheiro. Senhor presidente. Ou não? Nossa pauta aqui vem assim com os processos do nosso conselheiro do Instituto, Eduardo Pérez. Eu acho que seria necessidade, pela ausência dele, Juninho, porque, de repente, aí a gente tira o processo, vem ele gordinho, que isso torna-se público, entendeu? Então, ele está de licença médica, né? Então, trazendo, parece que a gente está deixando de... e as pessoas, que isso aqui é público, para não jornalistas, pessoas, entendeu? Então, o Zé Antônio me chamou a atenção que eu acho que a gente não deveria colocar em pauta, né? Esperar quando o retorno dele, ou... A gente coloca... Não, é preferível, se ele voltar a qualquer momento, a gente inclui em pauta. Inclui em pauta. Não é isso, João? Concordo. É porque as pessoas acham que não sabem que ele está ausente, né? Por motivo de saúde. Não expõe. Não é isso? Ô, Juninho, presidente, posso fazer uma intervenção? Eu sugeriria que os processos que já estão em pauta fossem talvez redistribuídos até para mim, que eu poderia colocar eles e poderia adiantar. Como há a previsão de que durante uma ausência superior a 15 dias os processos deveriam ser redistribuídos, eu não teria problema, só teria que olhar os processos com uma certa antecedência e eu faria a relatoria deles. Ótimo, João. Parabéns. Isso, ótimo. Sugestão perfeita. Parabenizo a lembrança do conselheiro Zé Antônio e parabenizo a postura do conselheiro Lovati. Ok. Agradecendo a proteção de Deus, não dá mais a venda tratável, declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 14 de outubro, quarta-feira, às 10 horas, nos termos da decisão TC 01/2015 desta Câmara. Está encerrada a sessão.